coisas mais importantes da vida não são perceptíveis ao olho humano. O amor, a compreensão, a fidelidade, todos esses conceitos não têm uma forma física, mas logicamente eles são revelados através das nossas ações. Existe outro conceito que é fundamental para a existência humana e que também não pode ser visto a olho nu. É o conceito de cosmovisão. Você sabe o que é uma cosmovisão? Você sabe qual é a sua cosmovisão? E como é que isso influencia na nossa vida? Nós vamos tratar sobre esse assunto no programa de hoje. Então não sai daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. O início do século XX estava vivendo uma euforia por causa dos resultados da Revolução Industrial. As máquinas a vapor estavam revolucionando os transportes e também a fabricação de outros produtos. A questão é que essa tecnologia também foi aplicada aos transportes marítimos. E nesse contexto, em 1912, ficou pronto um dos navios mais impressionantes da época, o Titanic. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Não porque ele teve uma vida muito longa, mas por causa da grande tragédia pela qual ele passou na sua primeira viagem. O Titanic impressionava. Eram quase 300 metros de comprimento por quase 30 metros de largura, mais de 46 toneladas. Existiam dezenas de caldeiras que faziam com que aquele navio gigantesco conseguisse navegar a mais de 40 km por hora. Mas esse navio tão impressionante não conseguiu fazer a sua segunda viagem, porque na primeira aconteceu uma grande tragédia. A viagem começou no dia 10 de abril de 1912, no porto de Belfast, na Inglaterra. O destino final era Nova York, e aquela viagem chamou a atenção de muitos órgãos de imprensa. Quando o navio zarpou, existia muita euforia, dentro e fora do Titanic. Mas essa alegria não duraria muito tempo. 4 dias depois, o que era euforia se transformou em desespero. Pouco antes de terminar o dia 14 de abril, o Titanic se chocou contra um iceberg que rasgou seu casco abaixo do nível da água. Cerca de 3 horas depois, às 2h20 do dia 15 de abril, o Titanic desapareceu nas águas do Oceano Atlântico. Das cerca de 2.200 pessoas a bordo, aproximadamente 1.500 perderam a vida naquele mar a 2 graus centígrados. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nessa tragédia do Titanic. O buraco que fez aquele grande navio afundar estava abaixo do nível da água. Ninguém conseguiria vê-lo, mas os seus efeitos foram desastrosos. Assim também, alguns conceitos são imperceptíveis ao olho humano, como é o caso do conceito de cosmovisão, mas ele afeta demais a nossa vida em todos os detalhes. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Cosmovisão é uma palavra composta. É a junção de cosmos mais visão, ou seja, uma definição simples para esse conceito seria a forma como as pessoas veem o mundo. A maioria dos teóricos concorda que a palavra cosmovisão nasceu na Alemanha do século XVIII. Cosmovisão é a tradução de uma palavra alemã que foi usada pela primeira vez pelo filósofo iluminista Immanuel Kant em sua obra Crítica da Faculdade de Juízo, em 1790. Contudo, Kant apenas citou a palavra, mas não desenvolveu o conceito. Foi apenas no século XIX que as discussões sobre esse assunto foram ficando mais profundas. A partir do início do século XX, muitos estudiosos se debruçaram sobre o tema da metafísica. Um deles foi Ronald Nash. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Questões Últimas da Vida. E ele diz que a cosmovisão vai afetar as 5 principais áreas da vida. Como você lida com Deus, como você lida com a metafísica, ou seja, aquilo que está além do que pode ser visto, como você lida com a epistemologia, que é o estudo do conhecimento,
como você lida com a ética, ou seja, o que é certo e o que é errado, e finalmente como você lida com a antropologia. O que você pensa do ser humano vai depender da sua cosmovisão. A sua cosmovisão determinará o que você pensa a respeito de Deus, se ele existe ou não, se ele atua ou não na vida das pessoas, etc. A epistemologia é a ciência que lida com a questão do conhecimento das coisas, e a nossa cosmovisão afetará diretamente a nossa relação com ela. Dependendo da maneira como enxergamos o mundo, lidaremos de maneira diferente com o conhecimento. A ética diz respeito às nossas ações a partir do que consideramos certo ou errado, e a cosmovisão tem tudo a ver com isso. Finalmente, a antropologia, ou seja, a forma como vemos e tratamos os seres humanos, será diretamente afetada pela nossa cosmovisão. Tudo o que nós fazemos na vida, de alguma forma, é influenciado por essas 5 concepções. Quando a gente está no trânsito, no futebol, quando a gente vai para o trabalho, para a faculdade, todas as nossas decisões são guiadas por essas 5 concepções que você acabou de ouvir. Bem, algumas pessoas não sabem o que pensam a respeito desses pontos e por isso vivem no automático. Mas viver no automático é muito perigoso, a gente acaba sendo manipulado. Como foi dito anteriormente, não existe apenas uma definição de cosmovisão, são várias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alguns conceitos de especialistas e a partir desses conceitos nós vamos construindo a nossa visão a respeito do conceito de cosmovisão. As cosmovisões ainda situam-se em um nível mais profundo da cultura, pois são elas que dão sustentação e dinamicidade à forma como homens e mulheres significam a vida, visto que assumem um conjunto de pressuposições que fazem parte das explicações que pautam suas formas de ver, sentir e agir, ou seja, uma identidade que se destaca em uma coletividade. Eu quero destacar 2 coisas dessa definição que você acabou de ouvir. A primeira é que a cosmovisão vai dar os significados para a sua vida, ou seja, uma palavra, um fato histórico, uma pessoa com quem você se relacionou, tudo isso vai ter significados diferentes dependendo da sua cosmovisão. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que essa cosmovisão define a forma como você vê o mundo. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Imagine que uma pessoa famosa morreu. E então um jornalista vai até o velório daquela pessoa e chama 2 pessoas para fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que acontece com essa pessoa que morreu depois da morte? Dependendo da cosmovisão de cada pessoa, a resposta será diferente. Consegue entender? Talvez você já tenha ouvido a palavra axioma. O dicionário diz que axioma é a evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia, princípio evidente por si mesmo. Nem sempre o axioma é tão óbvio assim, porém continua sendo aceito. As cosmovisões são assim, estão muitas vezes baseadas em axiomas, a partir dos quais se desenvolvem toda a teorização. Vamos a mais uma definição de cosmovisão para nos ajudar na compreensão do conceito. A cosmovisão, como um mapa rodoviário, estabelece nossa direção e nos guia pela vida, como o vento soprando pelas árvores, que não pode ser visto, contudo, vivifica e produz movimento. A cosmovisão infunde vida na comunidade e estabelece sua dinâmica. Ela diz: isso é o que somos. Bem, esse autor usou como metáfora para tentar nos ajudar a entender o conceito de cosmovisão um mapa rodoviário. Só que ele usou 2 expressões interessantes. Primeiro ele diz que a cosmovisão define o caminho, ou seja, você vai trilhar pela sua vida de acordo com a sua cosmovisão. Mas ele também, diz o autor, define a dinâmica do caminho. Não é apenas por onde você vai, mas é como você irá por esse caminho. Tudo isso é definido a partir da forma como você enxerga o mundo. A cosmovisão não está separada da cultura. Ela está incluída na cultura como o nível mais profundo de pressuposições nas quais um povo baseia a sua vida. Eu gosto dessa expressão do Kraft.
nível mais profundo, porque a cosmovisão atua no nível imperceptível ao olho humano, como eu te falei anteriormente. Porém, os seus efeitos são sentidos em todos os momentos da vida. É como se fosse um iceberg. A ponta é a menor parte dele. A parte maior e mais importante está submersa, assim como os nossos conceitos a respeito da vida. A parte visível de uma casa são as suas paredes, janelas, portas, telhado, mas nada disso estaria em pé se não fosse uma parte invisível na construção, o alicerce. É por causa dessa parte subterrânea, muitas vezes esquecidas pelos moradores da casa, que a construção continua firme. A cosmovisão é o alicerce da vida. Quero apresentar a você mais uma ilustração para que fique mais claro como a cosmovisão atua em nossa vida. Ninguém gosta de chegar atrasado, não é? Mas a noção de pontualidade é diferente dependendo da sua cosmovisão. Eu gosto do livro Transformando Cosmovisões, de um autor chamado Paul Hibbert. Ele traz um exemplo bastante interessante. Ele fala sobre pontualidade para um britânico e para um indiano de castas superiores. O autor diz o seguinte, que para um britânico, ser pontual é chegar 10 minutos antes do horário que ele marcou com você. Já para o indiano, essa noção de pontualidade é diferente. Alguém de uma casta superior lá na Índia não chega no compromisso antes de 1 hora depois. Interessante, né? Para o britânico, pontualidade 10 minutos antes. Para o indiano das castas superiores, pontualidade é chegar 1 hora depois. Eu até fiquei imaginando uma situação que talvez fosse cômica. Já pensou se um britânico e um indiano marcam um compromisso? Um dos clássicos da literatura sobre cosmovisão é o livro O Universo ao Lado, de James Sire. Eu não poderia deixar de falar dele se estamos falando desse assunto. Por isso eu quero trazer uma definição desse livro para você. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Eu gosto da expressão compromisso que o James Sire usa, porque quando nós temos uma cosmovisão, nós temos um compromisso com ela. Tudo que nós fazemos é a partir do que ela fala para nós. Talvez a metáfora que eu mais goste para ilustrar cosmovisões é a metáfora dos óculos. Quando você tem óculos, você enxerga a partir deles. Se você tiver óculos com lentes vermelhas, você vai enxergar a vida vermelha. Se você tiver óculos com lentes azuis, você vai enxergar a vida azul. Ou seja, quando você tem uma cosmovisão, e todos nós temos uma, queiramos ou não, nós enxergamos a vida a partir dela e ela define quais serão as nossas decisões. James Sire diz que a cosmovisão responderá às 7 perguntas essenciais da vida de todos os seres humanos. Pergunta 1. O que é realmente primordial? Qual seja o que é realmente verdadeiro? 2. Qual a natureza da realidade externa, isto é, o mundo que nos rodeia? 3. O que é o ser humano? 4. O que acontece a uma pessoa quando ela morre? 5. Por que é possível conhecer alguma coisa? 6. Como sabemos o que é certo e errado? 7. Qual é o significado da história humana? Para tentar deixar esse conceito mais claro ainda, eu vou dar exemplo de 3 cosmovisões que existem. Existem muitas outras, mas eu quero destacar 3, que é o ateísmo, o panteísmo e o teísmo. Eu vou fazer uma pergunta e a gente vai ver como essas 3 cosmovisões respondem essa pergunta. A pergunta é o seguinte: por que o homem existe? O que o ateísmo diria? O ateísmo diria que o homem existe por causa do acaso. Assim como todas as outras coisas, o homem surgiu por acaso. O panteísmo diria que o homem é uma parte de Deus, assim como todos os outros elementos da natureza, mas ele não seria mais importante do que uma minhoca ou do que um pedaço de madeira.
Já o teísmo diria o seguinte: o homem é fruto da criação de Deus, é a obra-prima do ato criador e, portanto, mais importante do que todos os outros elementos da natureza. Percebeu como a cosmovisão enxerga as coisas de maneiras diferentes? Eu espero que tenha ficado claro para você o conceito de cosmovisão. Espero também que você tenha compreendido que a sua cosmovisão, independente de qual seja ela, vai afetar todas as áreas da sua vida, desde as pequenas coisas até as maiores. Mas agora eu quero falar para vocês da minha cosmovisão especificamente, que também é a cosmovisão da maior parte dos brasileiros e de 1/3 do mundo. Eu estou me referindo à cosmovisão cristã. Ela está baseada na Bíblia, ou seja, não existe cosmovisão cristã sem o texto bíblico como base para as decisões da vida. Podemos dividir a cosmovisão cristã em 3 partes, que seriam as suas 3 colunas: criação, queda e redenção. Deixe-me resumir cada uma delas para você. A autora Nancy Pearcey falou acertadamente que a mensagem do Evangelho não deve começar com aceite Jesus como seu Salvador, e sim com no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo precisa começar a partir da noção de Deus como Criador. Mas, infelizmente, hoje existem muitas explicações alternativas para as origens, explicações que querem excluir Deus ou mesclar evolucionismo com criacionismo, como é o caso do evolucionismo teísta, que quer dizer que Deus conduziu o processo da evolução. A Bíblia, no entanto, afirma que Deus criou tudo em 6 dias e que as coisas se fizeram pela força da sua palavra. A negação da visão criacionista da origem da vida causa, inclusive, um decréscimo no valor ontológico dos seres humanos. Essa noção do valor da vida só pode ser sustentada a partir do conceito criacionista de origem, a partir da narrativa bíblica de que Deus criou tudo em 6 dias literais e no 7º descansou. Encara-se tanto o valor que o ser humano tem como a sua função na Terra. Há um mandato cultural dado por Deus aos seres humanos no livro de Gênesis. Lemos assim em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa ordem de Deus aos humanos não é uma autorização de exploração predatória, mas uma tarefa de cuidado com a natureza. Deus criou tudo perfeito, mas Ele não encerrou a possibilidade de nós criarmos novas coisas a partir da sua criação. Ele é o Criador original, mas nós recebemos essa possibilidade de criarmos cultura. Cultura no sentido mais íntimo da palavra, no sentido de coisas que saem a partir da nossa criatividade. Tudo que o homem faz pode ser chamado de cultura. Portanto, o mandato cultural, que é como a gente chama em teologia, essa ordem que Deus deu de nós criarmos a partir da sua criação, ele é uma ordem de Deus. Quando Deus criou tudo e o mandato cultural existia num mundo perfeito, a cultura era perfeita. No mundo perfeito, cultura perfeita. O problema é que o pecado entrou no mundo e aí a cultura que era perfeita passou a ser imperfeita. E essa noção precisa ser muito clara na nossa cabeça, porque a gente não pode considerar que qualquer tipo de cultura serve para adorar a Deus, porque as culturas desse planeta estão contaminadas pelo pecado. Sabe o que é mais seguro? Submeter a nossa cultura aos princípios da Bíblia. E aí nessa junção da cultura submetida aos princípios da Bíblia, a gente tem segurança. A primeira base da cosmovisão cristã, portanto, é a criação. A segunda base sobre a qual a cosmovisão cristã está estabelecida é a queda. E a gente sabe que o mundo era perfeito. Deus criou tudo em plena harmonia. Mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram desobedecer a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
A partir daquele momento, a harmonia que existia em todo o planeta foi quebrada. Se você pensar um pouco naquele episódio, você perceberá que 4 áreas foram perdidas, ou a harmonia em 4 áreas foram perdidas. O homem perdeu a sua harmonia com Deus, porque logo ele ficou com medo de Deus e foi se esconder. Depois ele perdeu a sua harmonia com o próximo, porque Adão colocou a culpa na sua esposa, você lembra? Depois ele perdeu a sua harmonia com a natureza, porque ele teve que arrancar folhas de figueiras para poder cobrir o próprio corpo. E finalmente ele perdeu a sua harmonia consigo mesmo, quando ele teve vergonha do próprio corpo. A partir daquele episódio fatídico, o ser humano passou a ser um ser caído, condenado à morte eterna e separado de Deus. Sua natureza passou a ser propensa para o mal e destituída de bondade intrínseca. O mal passou a ser uma realidade enfrentada no planeta Terra por todas as pessoas e ainda uma questão filosófica de difícil solução. O problema do mal é reconhecidamente complexo, mesmo nas páginas da Bíblia. Quando se olha para a tragédia que acontece no planeta e na vida particular das pessoas, deve-se colocar tudo no molde da entrada e existência do pecado e da condição caída dos humanos. Fazendo assim, se terá compreensão correta a respeito dos fenômenos que ocorreram e que ocorrem na humanidade, especialmente aqueles que foram e são geradores de dor e sofrimento. Eu espero que você esteja compreendendo que a cosmovisão cristã está fundamentada em 3 bases: a criação, a queda, das quais nós já falamos, e a redenção, da qual eu vou falar para você agora. A redenção é um nome que resume todo o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem do pecado, que envolve a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu ministério atual lá no santuário celestial intercedendo por nós e, finalmente, a volta de Jesus e a recriação da natureza. Esse processo todo foi resumido magistralmente por Jesus em João capítulo 3, versículo 16, quando ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos mesmo entender o plano da redenção em toda a sua beleza e em todos os seus detalhes. A redenção que se materializou na cruz e se concretizará na volta de Jesus serve como consolo e incentivo para que os cristãos continuem vivendo o Evangelho de Cristo na terra. O cristão, quando aceita essa missão, faz com que ela reflita o sentido da vida que foi revelado em Cristo. Isso porque ele compreende que não é fruto do acaso, mas do amor de Deus. A partir dessas 3 colunas, criação, queda e redenção, os cristãos olham e interpretam toda a vida. Contudo, aconteceu um fato estranho e que comprometeu o cristianismo de muitas pessoas. Aconteceu um fenômeno muito estranho na vida das pessoas, dos cristãos especialmente. Alguns conseguiram compartimentalizar a sua vida, de tal forma que eles têm momentos sagrados e momentos seculares. Eles têm lugares sagrados e lugares seculares. E aí você pode estar pensando, mas não é assim? Não, na cosmovisão cristã não funciona assim. Na vida de um cristão não existe essa divisão entre sagrado e secular. Tudo é sagrado. Deixa eu te explicar. Algumas pessoas funcionam mais ou menos assim. Elas têm o seu tempo sagrado, que é aquele tempo da igreja. Então, naquele lugar, que é um lugar sagrado, um tempo sagrado, elas usam uma roupa diferente, uma linguagem diferente, elas se comportam de maneira diferente. Aí acabou o chamado tempo sagrado e local sagrado. E elas vão para sua casa, vão para o trabalho, vão para a escola, e aí elas estão no tempo secular. E lá elas não se preocupam com a roupa que vestem, com as palavras que dizem, com as músicas que ouvem, porque elas estão num tempo secular. Mas do ponto de vista da cosmovisão cristã, ou seja, do ponto de vista de Deus, não existe essa divisão entre sagrado e secular. Tudo é sagrado, sabe por quê? Porque a vida cristã é integral. A cosmovisão cristã precisa atingir o tempo que você passa na igreja, mas também precisa atingir o tempo que você passa no trabalho, jogando seu futebol, namorando, na faculdade. Portanto,
a preocupação que você tem em ter uma roupa que dignifica o nome de Deus, que honra o nome de Deus lá na igreja, precisa ser a mesma preocupação quando você estiver no trabalho, na praia, no futebol, em qualquer lugar. Conseguiu entender? Não existe compartimentalização na vida cristã. É integralidade. Você precisa ver a vida através dos óculos do cristianismo. Contudo, a Bíblia apresenta uma vida cristã integral, indivisível. Na visão bíblica da vida, todos os momentos são sagrados, porque o que torna um momento sagrado é a presença de Deus, e ele deveria estar em todos os momentos com um cristão. Na cosmovisão cristã, o trabalho, o esporte, o namoro, o entretenimento e todas as outras facetas da vida deveriam ser encaradas como tempo sagrado, pois Deus deveria estar conosco e a sua palavra seria o filtro através do qual enxergaríamos todas essas atividades. Bem, nós estamos chegando ao final desse programa que eu considero muito especial porque eu gosto desse tema. E eu espero que você tenha entendido que a cosmovisão, ela atinge todas as áreas da nossa vida. E se não for assim, tem alguma coisa errada. Agora deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Você não é obrigado a entregar a sua vida a Jesus. Você não é obrigado a ter a cosmovisão cristã. Isso só acontece voluntariamente. Agora, se você decidiu entregar sua vida a Jesus, se você decidiu que o cristianismo vai pautar a sua vida, então você precisa abrir a sua mente de tal forma que todos os aspectos da sua vida sejam vistos através da cosmovisão cristã. Lembra do Titanic? Ele afundou por causa de um rasgo no seu casco abaixo do nível da água. Assim também tem muitas pessoas afundando na vida por causa de filosóficos. São conceitos que não podem ser vistos pelo olho humano, mas que acabam influenciando para o mal a vida das pessoas. Depois de você conhecer tanto a respeito de cosmovisão e especificamente de cosmovisão cristã, eu gostaria de convidar você para abrir o seu coração de tal forma que você veja a vida a partir do cristianismo, a partir dos olhos de Cristo. Eu te garanto, você vai ser bem mais feliz.